RFI Convida. Adriana Brandão. O RFI Convida recebe hoje Elisângela dos Santos Araújo, que é uma das integrantes da equipe de transição do governo Lula. Elisângela é coordenadora de formação e educação profissional da Confederação Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras na Agricultura Familiar e do Fórum Baiano da Agricultura Familiar. Ela veio à Europa para uma missão de trabalho na Itália e uma conferência aqui em Paris. Olá, Elisângela, muito obrigada por sua presença aqui na RFI. Bom dia, Adriana, e a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês na RFI. Elisângela, antes de mais nada, qual foi o objetivo dessa sua viagem à Europa? Bem, a gente faz esse trabalho de cooperação das nossas organizações com organizações aqui na Europa, né? E nesse momento eu vim a fazer uma visita e discutir uma cooperação com uma associação que faz parte, que apoia uma fundação que tem lá na Bahia, a Fundação Franco Gilberti, né? E essa fundação na Bahia, ela faz um trabalho, tem uma escola de família agrícola com 100 jovens, né, que estudam técnicas agrícolas, agropecuária. E eu vim porque eu tenho um trabalho com essas redes de escolas família e também com cooperativa, com agricultura familiar. Então, viemos aqui a dialogar sobre a parceria, sobre a continuidade desse trabalho, dessas escolas lá no Brasil, na Bahia. Em busca de verbas. Eles são apoiadores, mas o Brasil também hoje, a Bahia, consegue apoiar essas escolas. Também, é claro, eles apoiaram muitos anos essa fundação lá na Bahia, os italianos, né, os amigos da Fundação Gilberti. Então, eles apoiaram com recursos. Hoje o governo da Bahia também apoia, mas também é muito a importância da troca, da experiência, né, atualizar um pouco os programas, né, fazer esse intercâmbio de conhecimentos também. Claro que eles vão continuar sempre apoiando, é importante o apoio, mas também não é só o apoio financeiro, mas é uma construção mais, né, dos programas, da política, do que a gente pode ter, do que temos em comum nessa área da agricultura e também da educação no campo. Elisângela, você faz parte da equipe de transição do governo Lula. A inclusão do grupo de desenvolvimento agrário nessa equipe de transição confirma a volta desse ministério extinto após o impeachment da presidente Dilma, a volta, então, desse ministério ao governo. Qual é a situação do setor constatada por essa equipe de transição, Elisângela? Então, esse nosso grupo de transição de desenvolvimento agrário, a gente tem 4 já semanas de trabalho, né, mais de 30 dias de trabalho. Fizemos todo um diagnóstico da situação. É uma situação muito difícil. Perdemos desde a extinção do ministério na época do impeachment, né, da presidenta Dilma. Não teve mais investimentos, não teve mais negociação, não teve vários programas importantes que fortaleceram esse setor que produz em torno de 70% dos alimentos consumidos pela população brasileira. A agricultura familiar produz. Então, com a extinção do ministério, esse setor foi um dos mais impactados, porque não teve investimento, e depois veio também a pandemia, que afetou muito, né, o processo da produção, da comercialização. Hoje, no Brasil, nós estamos com uma crise de alguns, tipo o arroz, a mandioca, o feijão, reduziu, o menor plantio dos últimos 50 anos. Então, tudo isso nós estamos vendo um momento bastante difícil. Então, isso acaba impactando também no preço, né? Impactando no preço. Hoje nós temos 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. E esse setor é um setor que consegue produzir um alimento saudável, preservando e conservando as riquezas naturais, o meio ambiente. E o Lula, né, ele potencializou muito esse ministério quando ele era governo,
quando ele era presidente, e também a presidenta Dilma. E agora ele afirma a volta do ministério, né? Só que eh, com muitas dificuldades orçamentárias, em função desse período do golpe até agora, né? Com o governo Bolsonaro, que não investiu no setor. Elisângela, então o Ministério do Desenvolvimento Agrário volta, mas Volta. você propõe a criação do Ministério da Agricultura Familiar e Alimentos Saudáveis. Seria um outro nome ou um outro ministério, A gente Elisângela? até propôs com o presidente Lula, né, de que seria importante mudar o nome e tal, mas ele achou que nesse momento a expectativa muito de todos era a volta do ministério, do MDA. Então, essa volta e esse ministério vai dialogar mais com a sociedade, porque era já conhecido, tinha um papel importante, né, no desenvolvimento agrário brasileiro, principalmente para as populações do campo, das águas e das florestas, porque nós trabalhamos com as populações, as comunidades tradicionais, com os pescadores artesanais. Então, não é só o agricultor familiar do campo lá que produz, mas também as outras populações estão inseridas com políticas dentro desse ministério. E ele, depois que a gente apresentou o primeiro relatório, ontem apresentamos o segundo relatório, participando mesmo, viajando, estou participando de forma virtual, estou voltando hoje ao Brasil para participar do encerramento do processo de transição. Ele recebeu o diagnóstico, viu a situação, convencido que realmente precisa do Ministério, o setor é importante para a produção de alimento, para uma das grandes metas dele, que é o combate à fome, né, nesse momento no Brasil. Então, ele convenceu com a gente que não era hora ainda de mudar o nome, deixaria esse nome, mas buscando inovar e trazer políticas de abastecimento, estruturas, recursos, quando a situação orçamentária no Brasil melhorar, a questão econômica. Elisângela, você disse que está voltando, então, para o Brasil. Você antecipou a sua volta. Essa sua volta antecipada tem aí alguma indicação? Você estaria... Não tem, não estou. Estou mesmo me organizando para assumir o parlamento, né? Eu concorri às eleições para candidata a deputada federal pela Bahia, pelo PT na Bahia, e a gente ganhou o governo, né? Vamos para o quinto mandato do PT, do governo do PT na Bahia, e nós estamos, mesmo que eu não me elegi diretamente, fiquei na suplência, mas há uma negociação política para me assumir no próximo ano. Mas eu estou retornando porque eu fiquei na relatoria política do GT e nós vamos fazer uma coletiva, uma exposição para todo o público de como ficou, porque é um ministério de muita expectativa, um setor importante. Então, a gente tem 2 dias, amanhã, né, dia 13, dia 14, de encerramento de atividades que precisa da minha presença. Eu ia só retornar no dia 15 para o Brasil, mas é importante estar lá pessoalmente, né, para... Você poderia antecipar alguns temas, alguns itens dessa... Olha, a importância que nós estamos lá discutindo, que motiva muito as pessoas, é a política, né, de abastecimento, né, de aumentar a produção, de garantir o abastecimento dos produtos. São os programas que foram muito importantes durante o governo Lula, o governo Dilma, que foi o programa de aquisição de alimentos. Então, esses programas contribuíram muito para a renda, para a economia, para os agricultores, e também foram programas responsáveis para tirar o Brasil do mapa da fome. Quando o governo Lula começou a governar a partir de 2003, o Brasil era, né, no mapa da fome da ONU. E aí esses programas foram desenvolvidos e eles contribuíram. Então, a gente quer muito apresentar para a sociedade brasileira, para a população, que agora nós temos condições, esse setor que produz em torno de 70% dos alimentos consumidos pela população brasileira, que sofreu todos esses impactos, mas teve uma resistência incrível, continua produzindo, continua tendo essa condição, e agora com investimento e com políticas
públicas, nós vamos conseguir, de fato, né, garantir uma outra perspectiva da vida das pessoas, porque o alimento é a saúde, né? Se você não se alimenta, você não tem vida. Então, esse debate é muito importante, principalmente pela questão do alimento saudável que esse setor produz, porque no Brasil, durante esse governo Bolsonaro, foram liberados muitos agrotóxicos, né, para utilizar nas lavouras, nos plantios. Então, a gente está muito nessa campanha também e queremos que o governo Lula também tenha essa sensibilidade, que não, a gente precisa de alimento saudável, não de veneno na nossa comida, né? Elisângela, o presidente eleito Lula indicou o nome dos 5 primeiros ministros, todos homens. Você acha que a diversidade prometida, devido a todas as alianças que estão sendo feitas necessárias para a governabilidade, essa diversidade será efetiva? Sim, será efetiva, não dos sonhos nossos, dos desejos nossos quanto mulher na política, né? De estar nos espaços que é os maiores espaços de poder realmente, que decide, né? De fato, a governabilidade ali, como esses 5 ministérios que são tão importantes, que o presidente Lula ele falava que ia só indicar após a diplomação dele, que está acontecendo, vai acontecer hoje no Brasil. Mas a pressão, né, da economia, das questões da segurança pública, de toda essa situação, da relação internacional hoje brasileira, né? Então, ele anunciou e, claro, para nós mulheres que estamos na política e lutando por igualdade de oportunidade, a gente queria muito que uma das nossas mulheres, que tem muitas mulheres competentes, fosse anunciada nesses 5 nomes aí, mas ele garante que vai ter mulheres, uma participação, vai ter negros e negras nesse governo, e a gente estamos esperando, né, indígenas, criou um ministério, está criando um ministério dos povos originários, que são indígenas mesmo. Então, lá na transição, eles que debateram construíram as propostas, então são eles mesmos que estão construindo, não é, né, outros que estão debatendo essas questões. Então, assim, também está um momento assim, de muita expectativa. Foi muito. A transição foi uma grande oportunidade de participação social. Nós também criamos um conselho de participação social com as organizações para acompanhar o desenvolvimento das políticas, o monitoramento, né, das políticas implementadas pelo governo nos vários setores da sociedade. Além das discussões da equipe da transição, tem também a PEC da transição, que deve ser aprovada essa semana, sim, finalmente. Sim. Essa também é uma das grandes articulações que o presidente Lula faz com toda essa coalizão de partidos e de lideranças políticas que estão compondo o governo. E, para a gente, essa PEC é muito importante, né? Porque precisamos de condição, de recursos para iniciar o governo. Elisângela, qual é a sua expectativa com esse terceiro governo Lula? O Brasil está realmente polarizado, a eleição do presidente foi uma eleição muito justa, né? Menos de 1% de diferença. Qual é a sua expectativa? Vai ser muito difícil? Os avanços são possíveis? Olha, Adriana, na minha visão eu acho que hoje, né, é claro que foi uma eleição muito polarizada, a gente ainda tem muitas resistências ao PT, ao próprio pessoa do Lula, né? Você sabe que tem muitos grupos que muito resistentes, mas eu acho que essa coalizão, essa articulação que o presidente Lula conseguiu fazer em torno dessa disputa, ela vai ajudar muito ao diálogo com vários setores, já está ajudando, né, do empresariado, dos investidores que precisa dessa relação internacional. E essa participação social, quando o Lula abre para a participação dos vários segmentos da sociedade, em opinar sobre as políticas, em participar, isso vai contribuindo muito para a gente diminuir essas resistências, esses embates, né? Mas sabemos que tem uma oposição diferenciada de outros mandatos, não é 2003. Nós sabemos que é 2023, se passaram 20 anos, muitas coisas mudaram na vida das pessoas, na vida política, em todos os aspectos falando, não só no Brasil e no mundo, né?
Então, precisa ter políticas que se adequem de fato a essa nova realidade brasileira. Então, o governo tem que estar muito aberto para isso, e eu acho que na medida que a gente vai trabalhando, dialogando, entendendo com a sociedade, acho que esses tensionamentos vão diminuir, e acredito que o presidente Lula tem muita capacidade de articulação, de diálogo. A gente vai... claro, o primeiro ano será muito difícil, os primeiros 100 dias, mas depois eu acho que vai conseguir uma estabilidade e governar o país. Muito obrigada, Elisângela dos Santos Araújo, que integra a equipe de transição do governo Lula, que veio aqui aos estúdios da RFI hoje. Muito obrigada por essa entrevista. Eu que te agradeço, Adriana, pela oportunidade de estar aqui na RFI, né, fazendo essa entrevista com você.